Em relação à atuação de solicitação, né, de deslocamento prescrito não nulo ou recalque de apoio, no método da rigidez, a aplicação de uma deslocabilidade externa, né, quando eu faço lá os deltas de translação iguais a 1, nada mais é do que eu estar aplicando um recalque de apoio no sistema principal da estrutura. Então, a forma de avaliar essa solicitação de recalque de apoio é exatamente igual a como eu avalio essas deslocabilidades. Então, se for uma deslocabilidade de translação, eu tenho que fazer um diagrama de Villiot. Da mesma forma que se for um recalque translacional, um recalque de deslocamento linear, né, deslocamento de translação, eu tenho que partir para o diagrama de Villiot se eu estiver falando de um pórtico plano. Se eu estiver falando de uma viga ou se eu estiver falando de uma grelha, aí eu vou tratar como barra isolada. Caso seja um recalque rotacional, numa estrutura, eu vou olhar a barra isolada, né, e vou trabalhar utilizando a tabela, né? Então, eu vou pegar a tabela lá e eu olho, por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma rotação de um engaste. Então, se eu tiver lá uma rotação de um engaste, eu vou na barra em que está acontecendo essa rotação, eu aplico essa rotação, vocês veem que aqui ela é feita, né? Esse momento aqui, por exemplo, 3 é I θ sobre L. Então, se o θ for diferente de 1, se não for a aplicação de uma deslocabilidade, eu utilizo a tabela com o valor do recalque. Agora, se for um recalque translacional, como é o caso dessa questão, eu vou fazer o diagrama de Villiot para a solicitação externa. Então, quando eu tenho uma deslocabilidade de translação feita igual a 1, eu faço o diagrama de Villiot para essa solicitação dessa deslocabilidade unitária de translação. No caso de eu ter o recalque de apoio com uma solicitação externa, como é o caso dessa questão, o diagrama de Villiot vai aparecer na solicitação externa. Então, a solicitação externa vai gerar um movimento relativo entre os nós da estrutura e daí vão aparecer deslocamentos ortogonais recíprocos, né? Que é o que eu tenho que encontrar do diagrama de Villiot e fazer, no caso, o uso da tabela quando eu tiver esses deslocamentos ortogonais recíprocos. Então, eu vou trabalhar com essa estrutura. Se vocês repararem, essa estrutura aqui é a mesma estrutura que eu utilizei para fazer o primeiro exemplo, que está lá como exemplo de pórtico externamente indeslocável, né? Então, pelo próprio nome, você já vê que não vai ter deslocabilidade externa, então eu vou fazer o Villiot, ele vai ser somente para a solicitação externa. Mas vamos fazer essa análise toda de novo, tá? Do sistema principal das deslocabilidades. Então, aqui, né? Deixa eu só colocar o valor do EI aqui, que o EI é 10 à quinta e ele é constante em toda a estrutura, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela mesma estrutura lá do primeiro exemplo, do método da rigidez, e apliquei, em cada apoio, eu apliquei um certo recalque translacional. Então, no apoio A, eu apliquei um recalque vertical e um horizontal, em B só horizontal e em C só vertical, para a gente ver como é que vai se comportar esse diagrama de Villiot. A forma de você fazer o diagrama de Villiot é exatamente a mesma forma que a gente faz quando eu tenho uma deslocabilidade externa aplicada. Por isso, não tem, por assim dizer, nenhuma questão conceitual para se falar sobre o recalque de apoio como solicitação, porque a gente já vem aplicando o recalque de apoio no sistema principal, só que como deslocabilidade de translação unitária, né, em pórticos. E agora a gente vai fazer isso como uma solicitação externa, mas a forma de construir é igual.
Então, eu vou começar fazendo o sistema principal. Vou fazer, como sempre, eu vou fazer a análise, né, das deslocabilidades de rotação, as deslocabilidades internas antes. Então, para eu fazer essa análise das deslocabilidades internas, eu primeiro vou avaliar os nós internos da estrutura. Eu vejo que nessa estrutura eu tenho 3 nós internos: o D, o E e o F. Desses 3, o F está rotulado, então não vai ter deslocabilidade interna nele. Vai ter deslocabilidade interna em D e em E. E vou colocar aqui ΔI e aqui ΔI. Aí, depois que eu já olhei os nós internos, eu vou olhar os nós externos e avaliar se em algum desses nós externos eu tenho um apoio do tipo mola rotacional. Eu vejo aí que eu não tenho. Então, as deslocabilidades internas são só essas mesmo. E agora eu vou fazer a análise das deslocabilidades de translação, as deslocabilidades externas. Eu começo, então, fazendo essa análise, avaliando se tem algum nó da estrutura onde eu conheça perfeitamente o deslocamento. Eu conhecer perfeitamente o deslocamento significa, né, como eu estou no plano, eu conhecer 2 componentes não colineares desse deslocamento. Eu vejo que nesses apoios A, B e C, eu tenho esses deslocamentos conhecidos, né? Não necessariamente eles são 0. Aqui a gente vê que se eu for tratar da solicitação externa, inclusive, eles não são 0, mas eles são conhecidos, é o que importa. Então, eu conheço a princípio A, B e C. Vou colocar aqui no meu esqueminha. Então, eu conheci A, B e C. Aí eu começo, né? Se eu conheço o A, eu conheço a componente de deslocamento de D na direção da barra D, porque eu estou desprezando a deformabilidade por força normal aqui nessa barra D. Se eu conheço o deslocamento em B, eu conheço o deslocamento em D na direção da barra BD, porque eu estou desprezando a deformabilidade por força normal. Se eu conheço o deslocamento em C, eu conheço o deslocamento em F na direção da barra CF. Então, já coloquei aí todas as informações que eu sei a princípio, aí eu percebo que com isso eu conheço 2 componentes não colineares de D. Então, eu conheço D também. Então, quer dizer que eu conhecendo esses 3, eu consigo conhecer o D, através do deslocamento relativo, né? Agora eu conheço D. Vamos lá, vamos agora atualizar. Conhecendo D, eu conheço o componente de deslocamento em F na direção da barra DF, porque eu estou desprezando a deformabilidade por força normal dessa barra. Ah, e conheço também, né? Deixa eu colocar aqui a componente de E, de deslocamento em E na direção da barra DE. Aí eu percebo, acabei de fazer essa análise, eu percebo que eu conheço também o deslocamento em F, porque eu conheço 2 componentes não colineares desse deslocamento. Então, conhecendo D, eu consegui conhecer o F também. E agora, conhecendo o F, eu vejo que eu conheço a componente de deslocamento em E na direção da barra EF. E com isso, eu consigo conhecer o E também. Então, isso aqui, tá, vai indicar o caminho que eu vou fazer no diagrama de Villiot. Eu vou marcar primeiro A, B e C. Eu vejo que conhecendo A e B, eu consigo conhecer o D. Conhecendo o C e o D, eu consigo conhecer o F. Conhecendo o F e o D, eu consigo conhecer o E. Foi esse o caminho que eu fiz, tá? Então, eu marquei ele aqui. E aí, vou começar. Esse é o meu sistema principal. Eu não tenho, como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma deslocabilidade de translação, né? Porque eu desprezando a deformabilidade por força normal, eu percebo que eu conheço o deslocamento em todos os nós. Então, não existem aí, se eu for desprezar a deformabilidade
por força normal, não existem deslocamentos translacionais incógnitas. É isso. E aí eu vou começar a fazer o diagrama de Villiot. Vou começar a fazer o diagrama, tá? Esse diagrama é um diagrama que ele tem certas características, né? Então, é um diagrama que ele vai descer um pouco, vai um pouquinho para o lado direito e vai um pouco mais para o lado esquerdo. Então, obviamente, eu já fiz esse diagrama antes, né, de eu começar a fazer essa aula. Eu já coloquei a minha origem aqui num lugar meio que estratégico, sabendo como esse deslocamento ele vai proceder, como ele vai acontecer, tá? Vocês, numa avaliação, por exemplo, eu vou fazer sempre essa colocação para vocês. Quando o diagrama de Villiot for um pouquinho maior, eu vou dizer, olha, coloca a origem mais para baixo, mais à direita, mais à esquerda no papel, tá? Para vocês não caírem na situação de repente, esse diagrama de Villiot sai fora do papel, tá? Então, eu vou colocar a origem aqui. Essa origem é o quê? Na origem vão estar todos os pontos que não se deslocam. Então, é exatamente isso. A referência é essa. Os pontos que não se deslocam ficam na origem. E, outra coisa, essa origem também é a referência para os deslocamentos absolutos, tá? Então, os deslocamentos absolutos eu vou medir a partir da origem. Então, eu venho para cá, eu sei que eu conheço o A, o B e o C. Então, eu vou começar a marcar esses pontos. Esses primeiros pontos aqui são pontos que não dependem de ninguém, por assim dizer, tá? Não dependem nem de eu ter colocado nenhum apoio no sistema principal, que não é o caso, que aí eu não coloquei nenhum, e nem dependem do conhecimento de deslocamento de outros nós. Então, A, B e C são pontos que eu posso marcar diretamente quanto valem os deslocamentos aí. Eu vou começar com A. Eu sei que ele desceu de 6 milímetros e foi para a esquerda de 3 milímetros. Eu vou colocar uma linha aqui, horizontal fininha, só como linha construtiva, tá? Para eu poder fazer esse diagrama, vamos dizer assim, menos torto possível. Então, eu vou marcar o A, vou botar uma vertical aqui também, a partir da origem. Só construtivamente. Então, eu vou marcar o A, vou marcar 6 milímetros abaixo da origem. Então, aqui. Tá? 6 milímetros abaixo da origem. E aqui, 3 milímetros para, vamos dizer, a esquerda da origem. Então, 3 para mim, aqui na minha escala, é aqui. Então, o A, ele está aqui. Vou botar aqui, A, tá? E vou colocar essa cota aí. Vou colocar, então, a cota. Vou marcar aqui um pouquinho aqui do lado, essa cota. Então, essa distância aqui, né, é de 6 milímetros. E essa distância aqui, ela é de 3 milímetros. Então, o que eu fiz? Como é que eu achei o A? A partir da origem, que esse é um deslocamento absoluto, né? O deslocamento, quando eu tenho a informação do apoio, é um deslocamento absoluto, então eu marco a partir da origem. Então, o A está aqui. Vou marcar o B agora. O B, ele foi para a esquerda de 4 milímetros em relação à origem. Ele não teve deslocamento vertical, então o deslocamento vertical de B é 0. Ele só andou 4 milímetros para a direita da origem. Então, eu vou marcar isso aqui.
ele tá aqui na minha escala. Aqui tá o B. Vou botar como eu botei aqui. Botei o B no outro formatinho. B. E aí, aqui eu vou colocar essa cota também. Essa distância aqui, então, é 4 milímetros. Que foi quanto o B andou para a direita. Então, a mesma coisa, como é um deslocamento, né, do apoio, é um deslocamento absoluto, que é absoluto a gente marca em relação à origem. E agora eu vou marcar só o C, que é o que está faltando, que ele só desceu, ele desceu de 2 milímetros. Então, eu vou marcar aqui na minha escala também o C, 2 milímetros abaixo da origem. Só desceu. Então, eu vou botar aqui C. E vou colocar aqui a cota dele. O quanto ele desceu foram 2 milímetros. O quanto mais organizado tiver também o seu diagrama de Villiot, melhor para você depois. Para você conseguir tirar os deslocamentos ortogonais recíprocos. Então, até o momento, tá? A única coisa que eu fiz foi fazer o quê? Foi, a partir da origem, né, o deslocamento absoluto, eu marquei esses 3 pontos onde eu conheço o deslocamento. Eu sei que o deslocamento de A, ele foi de 6 milímetros para baixo e 3 milímetros para a esquerda. Então, eu andei 6 e 3. Eu poderia andar 3 e 6 também, claro, né? Tanto faz. Aqui, o deslocamento de B foi 4 milímetros para a direita. Então, eu, a partir da origem, 4 milímetros para a direita. E o C, a partir da origem, 2 milímetros de cima aqui para baixo, né? Então, abaixo da origem, 2 milímetros. Então, tá aqui A, B e C. Aí, eu disse que agora eu conseguia chegar no D. Aí, eu observo, né, o sistema principal. Vejo quais são essas duas informações que eu tenho aqui em D. Aí eu vejo que as informações que eu tenho em D é em relação ao deslocamento relativo dele a A e o deslocamento relativo dele a B. Então, eu vou marcar esse D em relação a A e a B. Então, vamos lá. Como é que o D se desloca em relação ao A? Eu conheço esse deslocamento na direção da barra D, ele é exatamente igual à variação de comprimento dessa barra. Como não tem variação de temperatura, e eu estou desprezando a deformabilidade por esforço normal, essa variação de comprimento da barra D é 0. Sendo essa variação de comprimento da barra D igual a 0, eu sei que o D não se desloca em relação a A, no sentido da barra D. Então, para que não exista nenhuma componente de deslocamento entre A e D, né, de D relativo a A na direção da barra, D só vai poder se deslocar perpendicularmente à barra D em relação a A, tá? Então, eu vou aqui em A, primeiramente, botar uma linha construtiva com a direção da barra AB, tá? Então, eu vou marcar aqui, eu tenho 4 aqui e 3 aqui. Então, eu vou colocar aqui proporcionalmente, tá? Deixa eu só virar o papel para fazer essa... Coloquei 2 aqui, então vou colocar 1,5 aqui. Então, a direção né, da barra AD, ela tá assim. Vejam que como é um deslocamento relativo, é o deslocamento de D relativo a A. Então, eu vou fazer tudo a partir do A, tá? Quando é um deslocamento absoluto, eu faço a partir da origem, como foi o caso desses deslocamentos que eu medi aí. Então, eu vou colocar aqui em azulzinho. Isso é uma linha construtiva, tá?
em que eu vou colocar que essa daqui é a direção de AD. Então, essa é a direção da barra AD. Eu sei que em relação ao A, o D, ele vai estar na linha perpendicular aqui, porque ele só pode se deslocar na direção perpendicular à barra D em relação a A. Então, eu vou fazer essa reta aqui. Tá? Essa reta aqui, eu vou indicar o que é essa reta, tá? Então, eu vou colocar aqui. Essa é a reta perpendicular a AD. E eu sei o quê? Eu sei que o D pertence a essa reta. Exatamente porque se ele não pertencesse a essa reta, se ele estivesse fora dessa reta, iria existir uma distância no diagrama de Villiot entre A e D na direção da barra D. E isso ia indicar um deslocamento relativo entre A e D na direção da barra, que não existe, porque a variação de comprimento da barra é zero. A outra informação vem de B. Então, eu sei que o deslocamento na direção da barra BD entre B e D é zero, exatamente porque a variação de comprimento aqui é zero também. Então, como é que D se desloca em relação a B? Na direção perpendicular à barra BD. A barra BD é vertical, então a direção perpendicular é horizontal. Então, para eu saber onde está D, eu vou a partir de B, deixa eu ver cadê B? B está aqui. E vou traçar uma perpendicular à barra BD, que é aqui. Então, eu vou traçar essa reta aqui. Essa reta aqui é o quê? Eu vou fazer a indicação. Essa reta aqui, ela é a reta perpendicular a BD, passando aqui por B, claro, né? E eu sei que o D pertence a essa reta aqui, tá? Porque se ele tiver em qualquer ponto fora dessa reta horizontal, vai haver uma distância vertical entre B e D, quer dizer, é como se a barra tivesse tido uma variação de comprimento que ela não teve. Então, se o D tem que estar aqui e o D tem que estar aqui, ele está aqui na interseção. Então, agora eu encontrei o D. Beleza, eu encontrei o D. O que diz o meu esqueminha aqui? Que eu encontrando o D, eu posso agora ir para o F. E aí, eu olho aqui para o F e vou avaliar pelo meu esquema do sistema principal quais foram as duas informações que eu obtive em relação a F. Aí, eu vejo que eu tenho uma informação de C, né? Que eu sei a componente de F em relação a C, né? A componente de deslocamento em F em relação a C na direção da barra CF, que, mais uma vez, gente, só vai ter componente na direção da barra se tiver variação de temperatura, porque desprezando a deformabilidade por força normal, é o único caso em que eu vou ter alongamento ou encurtamento da barra. Então, sempre que não houver variação de temperatura, esse questionamento, como é que o F se desloca em relação ao C? Na direção perpendicular à barra CF, tá? Então, vai ser sempre assim quando eu tiver só recalque de apoio. Lê esse recalque de apoio, tanto a solicitação quanto a imposição de alguma deslocabilidade externa, tá? Então, se eu não estiver tratando de variação de temperatura, esse deslocamento relativo de um nó em relação ao outro da mesma barra vai ser sempre na direção perpendicular à barra. Então, dito isso, né? Como é que o F se desloca em relação ao C? Na direção perpendicular à barra CF. Como a barra CF é vertical, a direção perpendicular é horizontal. Então, a partir do C, porque é relativo, o C está aqui, ó, 2 milímetros abaixo aqui. Aí eu venho e passo uma perpendicular à barra CF, que está aqui na horizontal. Então, eu vou aqui
A partir do C, eu passo essa reta aqui, tá? Essa reta aqui, ela é o quê? Ela é perpendicular a CF, tá? E eu sei que o F, então, vai pertencer a ela, né? Deixa eu ver onde eu botei aqui. Eu botei para cá. Perpendicular a CF, eu sei o quê? Que o F pertence a essa reta aqui. A outra informação do F vem de D, né? Que eu não tenho variação de comprimento na barra DF, então como é que o F se desloca em relação ao D? Perpendicularmente à barra DF. Então, eu venho aqui, a barra DF está na horizontal, a partir do D, o F só vai poder se deslocar na direção perpendicular à barra DF, tá? Então, essa reta aqui é a reta perpendicular a DF. Eu sei o quê? Que o F pertence a essa reta aqui. Então, se o F pertence a essa e a essa, o F está aqui. O F está aqui, tá? Vamos agora para a determinação do E, que é o único que ficou faltando. Aí eu venho aqui no meu esquema do sistema principal para ver como é que são essas duas informações que eu tenho em relação ao E. Então, a informação que eu tenho, primeiro é do deslocamento relativo entre D e E. Né? Como é que o E se desloca em relação ao D? Perpendicularmente à barra DE, que não tem variação de temperatura, tá? Então, eu venho a partir de D, marco a direção perpendicular à barra DE. Vocês estão percebendo aqui que a barra D e a barra DE têm a mesma inclinação. Então, a perpendicular também tem a mesma inclinação. Então, essa reta daqui, tá? Eu posso aproveitar. Ela também é a perpendicular à barra DE, que está passando por D aqui. Então, eu sei que o E tem que pertencer a essa reta. Se o E não pertencer a essa reta, ele vai ter um deslocamento em relação a D na direção da barra DE. Pronto, o que mais? Falta agora a segunda informação de E, né? Que eu vejo aqui que é em relação a F. Então, como é que o E se desloca em relação ao F? Não tem variação de comprimento na barra F, então o E se desloca em relação a F perpendicularmente à barra EF. Então, deixa eu ver, cadê o F? O F está aqui. Né? Então, essa daqui também é a perpendicular a EF e o E tem que estar nessa reta aqui. Então, o E tem que estar nessa reta e tem que estar nessa reta, o E está aqui, ó. Tá? Eu vou marcar aqui esses pontos de caneta preta para eles ficarem mais evidentes. Vocês viram que eu acabei, né? Eu consegui determinar todos os nós, tá? E eu consegui determinar, eu não tive em hora nenhuma dúvida de onde estava nenhum desses deslocamentos, tá? E agora o que falta? Agora vem a parte geométrica, tá? Então, agora vem a parte geométrica da tarefa. Eu consegui, deixa eu botar a origem aqui também. Eu consegui determinar aonde estão os deslocamentos ortogonais recíprocos aí. Primeiro, eu vou botar esse ângulo aqui. Teta, que é a direção da barra D. Esse ângulo tá aqui, teta. Aqui tá 90 graus. Eu vou botar essa linha construtiva, vou puxar até aqui, tá? E daí, aqui eu tenho
90 menos θ, π sobre 2 menos θ. Então, este ângulo aqui é θ, tá? Vou repetir. Tenho aqui essa inclinação. Essa soma desses ângulos aqui, desses três ângulos, é 180. Esse ângulo é um ângulo de 180 graus. Esse primeiro ângulo é θ. Aqui eu tenho, ó, a direção da barra D e a perpendicular da barra D. Então, aqui tem 90 graus. Então, aqui é 90 menos θ. Aí, eu tô olhando para esse triângulo aqui, ó. Tá? Que tem um vértice em D, outro vértice em A e outro vértice aqui no encontro dessa linha construtiva com essa linha vertical. E aí, esse ângulo aqui é θ. Eu vou agora desenhar esses dois triângulos aí, porque eu vou tirar, né, os deslocamentos ortogonais recíprocos, eu vou conseguir tirar um pouco daí também. Bom, vamos pensar aqui, agora que a gente já tem todos os pontos, vamos pensar nos deslocamentos ortogonais recíprocos, né? Barra AD. Eu tenho que ver a distância entre A e D na direção perpendicular à barra D. Olha, o A está aqui e o D está aqui. Então, se eu olhar esse triângulo grande aqui, a hipotenusa é esse ρAD. Eu vou desenhar isso aqui fora, tá? Só identificando antes. AD. Então, vamos na DE agora, barra DE. Eu tenho que achar a distância entre D e E na direção perpendicular à barra DE. É essa a hipotenusa desse triângulo menorzinho aqui. Tá? Aí, a barra BD. Tem que achar a distância entre B e D na direção perpendicular à barra BD. B tá aqui, D tá aqui. Então, é essa distância aqui. Tá? Agora, DF. Vou olhar aqui, DF, eu tenho que achar a distância entre D e F na direção perpendicular à barra DF. Tá aqui, ó. O F tá aqui, né? O D tá aqui. O F ficou tão longe, né? Agora que eu tô vendo, vou botar uma setinha aqui. O F tá aqui, o D tá aqui, então a distância é... Aqui já dá pra ver, ó. É 2 milímetros, né? Eu já tenho. Essa distância é uma informação que eu tenho. E aqui, já fiz DF. EF. A distância entre E e F na direção perpendicular à barra F. Tá aqui, ó. É esse cateto oposto ao θ aqui. E CF. CF, cadê o C? O C tá aqui. CF é essa distância aqui, né? É a distância entre C e F na direção perpendicular à barra CF. Então, eu já consegui identificar no diagrama de Villiot todas esses deslocamentos ortogonais recíprocos. Agora, eu vou calcular utilizando aí utilizando trigonometria, tá? Então, aqui, eu vou desenhar esse triângulo maior aqui do lado, para ficar mais fácil. Deixa eu ver qual escala que eu usei. É a mesma escala dali. Aqui ele é assim. E aqui eu vou puxar daqui para ficar mais fácil. Vou indicar aqui, tá? Aqui eu tenho o A, só para vocês saberem qual é o triângulo que eu tô falando. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o D,
E aqui é esse ponto construtivo, essa interseção entre essa reta construtiva que eu fiz aqui na horizontal, tá? Então, aqui tá o θ. Percebam, aqui é o ρAD, deslocamento ortogonal recíproco entre A e D. Essa distância aqui, olha, essa distância aqui, que é os 6 milímetros, né? Que a origem, vocês veem aqui, tá na altura do D, e esse vértice é o A. Então, essa distância vertical aqui é a distância vertical entre a origem e o A, que é 6 milímetros, tá? E aqui eu vou colocar um X aqui, tá, gente? Pra gente saber essa distância aqui. E aí eu vou desenhar agora esse outro triângulo ali. Esse triângulo que ele tem essa mesma direção aqui, perpendicular, né, a barra. E esse daqui, ele é um triângulo que ele vai ter o E aqui, o F aqui e o D aqui. E aqui na vertical, vocês percebem que esse F e esse E estão na mesma horizontal que o C. E o D está na mesma horizontal que a origem. Então, essa distância vertical aqui é de 2 milímetros. Então, e aqui eu vou escrever, né? Esses 2 milímetros aqui vai ser o próprio ρDF, deslocamento ortogonal recíproco entre D e F, aqui nessa barra DF. Essa distância aqui vai ser o ρDE. E essa distância aqui vai ser o ρEF. Sempre que eu tenho só recalque, quando não tem variação de temperatura, a distância entre os pontos vai estar sempre na direção perpendicular à barra. Então, no recalque é muito mais fácil eu medir isso do que na variação de temperatura, tá? A distância entre os pontos é exatamente o deslocamento ortogonal recíproco. A distância entre os pontos, né, das extremidades das barras é o deslocamento ortogonal recíproco. Então, aqui, o que ficou faltando, né? Ficou faltando eu aqui determinar o ρ. Vou botar aqui em cima. Esse aqui, olha, seria, né, o ρBD, tá? Essa distância toda aqui. Aí, se a gente olhar, reparem que... Vou fazer um traço aqui. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Né? Então, daqui até aqui eu tenho 7. Então, vou botar aqui 7 milímetros mais... E daqui até a vertical que passa por D, eu tenho esse X que eu coloquei aqui, tá? Então, essa distância aqui é o X, essa daqui, e essa distância daqui até o B, horizontal, é o 7 milímetros, 4 mais 3 aqui, tá? Eu vou até colocar assim, ao invés de colocar 7, eu vou colocar 4 mais 3, para ficar mais claro ainda para vocês. De onde é que eu estou tirando esse ρBD? Então, aqui, ρBD é igual a 4 milímetros mais 3 milímetros mais X. Que esse X está aqui, tá? E o último que ficou faltando aí, que eu não coloquei ainda a indicação, né?
é o Rho CF. Então, o C está aqui, o F está aqui, né? Então, essa distância aqui. Essa distância aqui vai ser, se vocês repararem, é o 3, né? Rho CF vai ser igual a essa distância aqui, que é 3, mais o X. Então, 3 milímetros mais X. Meu Deus, ficaram 3 metros, 4 metros, é milímetro aqui, gente, pelo amor de Deus. Rho BD é igual a 4 milímetros mais 3 milímetros mais X. E aqui, Rho CF, 3 milímetros mais X, né? 3 milímetros mais X, que é essa distância. Vou até botar aqui. X, que é essa distância aqui. Tá? Agora, eu vou começar o próximo vídeo, eu vou fazer essas contas aqui do X e das outras grandezas, dos outros deslocamentos ortogonais recíprocos aí, tá?